Todos assentados em silêncio. Simão, o cananita, ergueu ao céu sentida oração, como que falando a Deus e pedindo para que todos os discípulos pudessem entender a nova doutrina do Cristo. Pedro, impaciente, olhou para Jesus e este lhe acenou a cabeça, com bondade, como quem disse: Pedro, fala. E o discípulo falou: Mestre, queria desculpar a minha impaciência. Tu bem sabes que sou assim mesmo. As necessidades têm me ensinado que não devo parar para sobreviver melhor. E, às vezes, não consigo disciplinar-me quando estou em um ambiente como este, de respeito e harmonia. Queria saber de tua parte o que vem a ser aceitar. Há momentos em que perco a direção diante dos fatos, e eles se complicam para o meu entendimento. Pedro descansou o corpo pesado no tosco banco dos pescadores. Jesus, magnânimo e sereno, expôs com gentileza: Simão Pedro Bar Jonas, Deus abençoe as tuas pesquisas. A aceitação real depende do modo pelo qual aceitas. Quando entrares na lavoura da natureza, em busca de algum fruto que possa saciar a tua fome, aceitas de pronto que todas as árvores fazem parte dela, como os animais, a terra e as águas, o ar e etc. No entanto, somente algumas delas podem te oferecer o que buscas, mas não deves desprezar as outras que, de imediato, não atendem às tuas necessidades. É bem provável que as árvores frutíferas não tivessem vida se a cooperação alheia de tudo o que as cerca, inclusive do próprio homem. Aceitar um fato depende do teu íntimo, da verdade que vives, mas mesmo aquilo que aceitaste, por certeza do coração e da inteligência, dependeu daquelas coisas que desprezas por incompatibilidade. Jamais desdenhes daquilo que achas que é mentira, porque para outro pode ter utilidade. É bom que saibas que toda invenção tem um fundo verdadeiro. As coisas reais vestem roupas diferentes para chegarem até os homens. Aceita o que te convier pela consciência e abençoa as outras. No ambiente em que trabalhas, espalha-se a ideia de que são inventores de história, para que o descanso seja alegre. E quem não tem uma verdadeira, procure inspiração aqui e ali, para alegrar os companheiros. É nesse ambiente de contar as mais engenhosas histórias que surge ou desperta o caso verdadeiro que, quase sempre, vem no fim das conversas. Pela expressão do rosto de quem conta, notarás a realidade ou o invento. Pedro começava a se lembrar da história do rapaz e via nela uma realidade, mas duvidava de uma aparição à pessoa que não era dada às coisas de Deus. Ainda não tinha afirmado sua convicção no fato. O mestre continuou sua fala. Na terra, Pedro, as coisas são muito difíceis. Já ouviu falar na labuta de um garimpeiro em busca de pedras preciosas? Ele remove montanhas de entulho para encontrar uma delas faiscando no meio das outras, que para ele são imprestáveis. As pedras preciosas são as verdades, as outras são as mentiras. Estão sempre juntas. Se algum dia começares o trabalho de garimpar, aprenderás com o tempo a escolher dentre o cascalho as gemas da natureza. Mesmo depois de encontrares o tesouro no seio da terra, ele, para maior valor, tem que ser submetido ao lapidário. Assim é o que queres aceitar, fatos e coisas. Pedro, tudo passa pela força da razão. Testa-os nas sensibilidades que Deus te deu, valorizando a tua busca. Após breve pausa, o mestre prosseguiu. Acho bom pensar em ser garimpeiro de almas, mas nunca acredites que vai encontrar preciosidades de corações em todas elas, pois isso é uma raridade, qual os diamantes em nossa região e o ouro que se esconde nas profundezas da terra. Podes aceitar, meu filho, aquilo que diga a respeito à verdade que sentes, e o que ouvires não se fundamentar no que queres. Tu és sabedor, pela experiência de como ouvir, porque às vezes é atrás das coisas falsas desponta as verdadeiras.
Os falsos profetas vieram e vêm misturados com os verdadeiros, para quem ama a verdade saber discernir e aceitar, por sintonia, o que o amor faz irradiar. Simão Pedro descansou sua mente no intervalo da dissertação do Mestre. Todos os discípulos estavam sentindo o empuxo da inteligência. Cristo ampliava o raciocínio de todos em uma compreensão maior. Era uma verdadeira escola de filosofia espiritual. O Senhor deixou riscar em seus lábios um manso sorriso e voltou a falar. Pedro, Pedro, ouviste falar esta tarde de um dos fatos mais lindos que as leis presidem para a esperança dos homens. Quando se passa desta para outra vida, pelo que é chamado de morte, que motivo impede a volta da alma sem o corpo que é entregue à terra? Nas Escrituras que tanto amas, tem provas insofismáveis dessa realidade. Em verdade te digo que, no nosso meio, por misericórdia de Deus, os anjos descem e sobem em nosso favor. Parecendo meditar, Jesus silenciou. Judas Iscariotes, ao ouvir as últimas palavras do Cristo, esforçou-se para ver os anjos referidos e vislumbrou algumas personagens translúcidas, como uma corte de astros cantando louvores ao Cristo, que estava na terra em resposta e como confirmação às profecias. Simão Pedro Bar Jonas, pensativo, saiu da igreja dos pescadores. Fora, o primeiro rosto que viu foi do jovem que tinha contado a história da aparição nas águas do lago da Galileia. O discípulo sorriu, dizendo: Vem cá, meu filho, vamos conversar. E saíram os dois juntos pela margem do lago famoso, tratando de assunto que escapa da nossa escrita.